A Júlia, no final, ela trouxe algumas das reflexões que a gente fez nesses últimos encontros e reuniões que esse grupo participou. Eu queria fazer, antes de abrir para perguntas, só alguns apontamentos que eu anotei aqui enquanto eles falavam, algumas reflexões, e aí depois vocês fiquem à vontade. Quando o Nelson falou da falta, das primeiras ilegalidades, inconstitucionalidades da legislação nova, no que tange à falta de participação popular, já é um consenso, né, com todo mundo que discutiu a nova lei, e a gente teve notícia agora que o Ministério da Cidade, em setembro, lançou uma nova portaria, a 544, para tratar da alocação social no âmbito federal. E ainda que é muito possível que em dezembro a gente tenha um novo presente de Natal, com uma nova medida provisória que vai legislar no território nacional a alocação social, mas eu confesso que eu não tenho, a única notícia que eu tenho é que essa portaria existe e que vai sair sim uma medida provisória. Ontem eu tive essa informação. Então eu imagino que até dezembro a gente tenha um novo modelo que vai não observar a participação popular, que é uma diretriz do Estatuto da Cidade. Além disso, ontem, numa reunião na SEAB, o Dito estava presente, a gente também teve notícia que tem um diálogo forte do Tribunal de Justiça de São Paulo com a Prefeitura, já dialogando para a construção do provimento que vai disciplinar a regulação fundiária aqui no Estado de São Paulo. Eu também não tinha notícia disso, não sei se algum dos senhores tem. Eu acho que é mais um modelo que também está negligenciando, no mínimo, a participação popular. A gente, quando o produto, tanto da medida provisória quanto do provimento estiverem prontos, a gente vai poder saber o que está acontecendo e quais os requisitos que eles estão construindo, sem, acredito, a participação de quem vai ser diretamente atingido e também de todo mundo aqui, que advogado, técnico, urbanista, arquiteto que atua na área e que eu acredito que teria alguma contribuição para dar na construção desses instrumentos. Então, no que tange a participação popular, são essas notícias que eu tive recentemente. Isso é ruim, né? Desculpa ser a portadora, você sabe que no núcleo eu sou essa pessoa. A portadora das notícias ruins, mas eu acho que eu tinha que compartilhar. Não sei, eu sei que o Vinícius, que é o defensor do Espírito Santo, que trabalha também em moradia, ele sabia dessa portaria. Mas aí eu fui buscar, né, ele que me passou a primeira vez a informação que existia essa portaria, fui procurar saber qual que era a portaria, aí já descobri 544 de setembro de 2017, e aí já sei que vai ter, assim, a produção de uma medida provisória. Para deixar claro que não tem nada a ver com isso. Tem sim a produção de uma medida provisória, inclusive com participação da Prefeitura de São Paulo na orientação do que seriam esses requisitos, né, a construção desse documento, dessa medida provisória. Em relação ao que o Nelson falou da concessão de uso especial para fins de moradia, aqui, em que pese o Tribunal de Justiça não reconhecer, não raro, né, julgar pedidos improcedentes quando presente todos os requisitos, a gente tem sim aqui o órgão especial do tribunal, que é o colegiado máximo do Tribunal de Justiça de São Paulo, já reconheceu, salvo engano, em 2013, teve uma arguição de inconstitucionalidade e foi reconhecida a constitucionalidade da aplicação da medida provisória tanto para Estado, né, de São Paulo, quanto municípios. Ou seja, a gente não aplica só a concessão de uso especial para fins de moradia para imóvel da União, imóvel federal, mas também é aplicável no âmbito do Estado. Então, esse argumento o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já afastou. Em relação à fala do Nelson da mediação, que a nova lei trouxe, a gente já, no núcleo especializado de habitação e urbanismo, desde o advento do novo código, nós elaboramos um guia para auxiliar a atuação dos defensores públicos aqui de São Paulo, e a gente já colocava isso, a mediação, o artigo 3º do novo código, como a fundamentação de se exigir, de se cobrar uma mediação, um diálogo no início do processo, seja dito, ainda nas ações que a gente não tem, nas ações de posse nova, ou seja, nas ações que o Código de Processo Civil não determina, né, aquela audiência de mediação. Somado a isso, na semana passada, a Comissão de Moradia, formada por defensores de todos os estados do Brasil todo,
a gente conseguiu aprovar 7 anunciados no Colégio Nacional de Defensores e um deles tem relação com justamente com esse tema, que diz que o artigo 3º do novo Código de Processo Civil seria um fundamento legal, jurídico, para se exigir a mediação, a audiência e o debate nas possessórias novas, nas possessórias recentes. Então, a gente tenta, juridicamente a gente tem internamente, tanto na Defensoria de São Paulo quanto nas demais defensorias, a gente tem a tese de que sim obrigatória essa mediação. É um princípio do novo Código que é aplicável a todas as ações, e as ações que trazem conflito fundiário deveriam, com maior obrigatoriedade, serem observadas, mas isso nem sempre acontece. Outro ponto que eu queria colocar é em relação à legitimação fundiária, uma reflexão. Se nós temos na nova lei a usucapião, a gente tem no ordenamento jurídico a usucapião, com prazo de 5 anos, aplicáveis a imóveis particulares. Temos a concessão de uso especial para fins de moradia, também 5 anos, aplicável aos imóveis públicos. E agora eu tenho o advento da legitimação fundiária. Então, a conclusão lógica que eu chego, numa interpretação sistemática, é que com certeza não são 5 anos, são menos de 5 anos. Porque se são mais de 5 anos, eu não precisaria da legitimação fundiária como uma nova forma de aquisição originária da propriedade. Não sei se não é... Se tem... Por isso que a gente tem que pedir, né? Porque eu já tenho um instituto para o imóvel particular, para o imóvel público, e ambos exigindo 5 anos. Então, se eu tenho um novo instituto, aplicável aos 2 imóveis, tanto particular quanto público, eu acredito que a legitimação tem mais sentido se aplicar um período menor de posse de 5 anos. E por isso que, somado ao fato de que a 11977 falava, né, acho que foi você, não sei se você é a Juliana, dos 5 anos, e agora a gente não tem, ou seja, isso foi extraído do texto legal. Eu acho que essas questões somadas levam a crer que o consolidado ou consolidável não tem nada a ver com o tempo de posse. Em relação à estrutura, aí tem mais dialogando com a fala do Caio, eu queria colocar que está aberta uma consulta pública da ANEEL, porque a partir da nova lei, porque a interpretação feita pela agência é no sentido de que as concessionárias não teriam mais a obrigação de levar a estrutura para a comunidade, ou seja, o tronco, seria o acesso, que isso não seria mais uma responsabilidade das concessionárias. É essa a interpretação que a ANEEL fez a partir da edição da 13.465. Então, quem achar que isso não tem pertinência, eu sugiro fazer uma manifestação nessa consulta pública que está aberta, salvo engano, até a primeira semana de janeiro. Por fim, eu já vou abrir as perguntas. Uma outra questão que eu pensei, e eu levei para a reunião, mas acho que não foi diretamente colocado aqui, é a dificuldade que eu vejo na prática aplicar o direito real de laje. Ele existe, a laje é uma realidade das comunidades que a gente atende, mas de aplicar o instituto como direito real, como uma matrícula nova, como uma titulação, como uma unidade autônoma. Por quê? Um pouquinho de contato que eu tenho no núcleo com algumas comunidades, a quase totalidade delas são irregulares. Então, se eu tenho uma área irregular, como que eu consigo regularizar uma laje? Se o todo é irregular, o cidadão é irregular, e como que ele vai dar regularidade para uma laje? Isso eu não consegui superar. Se alguém tiver... Então, eu acho que... Após a regularização. Depois que regularizou, você vai poder perder o direito de laje. Depois que regularizou... sim. Então, a titulação... Após a regularização. Após a regularização. Antes... Unidade de base. A lei não permite isso. Ela fala que a unidade de base tem que ser já uma propriedade, pressupõe que ela seja formal. Então não existe você passar por papel, né, ou por um papel de pão, a laje para alguém, porque não vai continuar do mesmo jeito. O que eu quis levantar aqui para reflexão, e se alguém
talvez tenha. Porque a maioria dos casos que a gente atende, a comunidade é irregular, o todo. O que, consequentemente, inviabilizaria que o pai, né, cedesse um direito real, só para um filho, por exemplo. Então, eu acho que eram essas as considerações iniciais que eu queria fazer. E agora eu vou abrir para perguntas. Vamos, 3 pessoas e a gente passa para os palestrantes, pode ser? A Luciana pode ser a primeira. Se vocês vierem aqui na frente, eu agradeço. Que o microfone... Luciana, Dito. Bom dia ou boa tarde? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu quero parabenizar a realização do seminário, também as contribuições, a sistematização. Parabéns pelo trabalho, porque não é fácil trabalhar com uma lei tão complexa como a 13465, né? E acho que esse é um ponto super importante, porque é uma legislação que ela não reduz a complexidade, ela aumenta, né, a complexidade, e ela acaba trazendo outros binários, né, que só deixam a gente mais distraído ainda, né. Eu queria falar alguns deles antes de entrar nas perguntas, né. O primeiro, fixação da população e revezamento. Eu vou chamar revezamento e não rotatividade, porque revezamento está mais ligado a pessoas, né? E a gente trabalha com essa lógica de fixação e revezamento como um problema eterno. E eu acho que isso também está ligado à questão da titulação por lista, né? Que ela acaba sendo uma titulação periférica, porque ela não enfrenta o problema da fixação e do revezamento. O formal e o informal, que é histórico, a posse-propriedade, o risco e a consolidação, o coletivo e o individual, e o valor de uso e o valor de troca, né? Que a gente está falando de moradia, afinal, né? Então, eu acho super importante trazer um seminário para tratar a questão da aplicabilidade da lei, e, ao mesmo tempo, assim, ela é tão complexa, né? E ela trata muito pouco da dimensão da pessoa, quanto mais do coletivo, né? Se ela mal fala da pessoa, ela está muito mais voltada para o mercado, o que ela vai dizer do coletivo? Então, deixa eu ir para as minhas perguntas, para dar tempo de outras pessoas também poderem falar. Como trabalhar socialmente e coletivamente numa reforma urbana de mercado, que é o que está sendo colocado aí a partir da lei, né? E aí entendendo o coletivo hoje, com igrejas, com os pastores, um monte de gente fazendo programa de trabalho social, enfim, como trabalhar essa dimensão da terra, né, do espaço da moradia. Tem uma aqui da posse, mas eu vou deixar essa por último. Como tratar a titulação por lista, né? Eu estou vendo a titulação por lista como uma titulação de segunda classe e periférica. Queria saber a opinião de vocês. Né? A questão da mediação, como tratar a mediação como uma política pública. Uma vez que a mediação também, e aí a mesa já colocou alguns elementos, a mediação também é tratada como uma ação periférica. Porque ela não traz do sistema jurídico as garantias de direitos. Ela trabalha com prazo de saída, ela trabalha com outras lógicas, né? E afirma muito pouco direitos humanos e afirma muito pouco a função social da propriedade, porque a política de mediação pode estar trabalhando com áreas que vão ser desocupadas e que vão voltar a ficarem abandonadas, enfim. Então, como trabalhar a dimensão de política pública da mediação? Essa é a minha pergunta. É possível trabalhar a questão da baixa renda com uma autoidentificação do grupo? Então, ao invés de esperar que alguém declare que o grupo mesmo se declarar como baixa renda? Não sei se essa pergunta está um pouco deslocada, mas pensando um pouco o refugiado se declara refugiado, o quilombola se declara quilombola. Então, o interesse social se pode se autodeclarar, como eu faço jus à política de interesse social.
Com relação ao artigo 74, é possível a gente discutir a questão da decisão transitada em julgado, porque está falando ali de decisão judicial e etc. Que decisão é essa, né? E o trânsito em julgado pressupõe uma questão que já está discutida e a qual não cabe recurso, né? Pensando eventualmente em alguma mediação possível, mas que é travada por conta de uma decisão que foi dada por um juiz, enfim, que não entende bem de moradia, mas que não foi transitado em julgado, mas que por causa disso pode atrasar ou colocar entrave para uma mediação e para uma política favorável para o grupo. E por último, Nelson, a gente consegue produzir uma teoria social da posse sem enfrentar o conceito de posse do Código Civil, que está 100% atrelado à propriedade? Será que a gente consegue produzir uma teoria da posse sem enfrentar o Código Civil? Queria deixar essa pergunta também. Enfim, é mais para colaborar com o debate, acho que não preciso responder todas as questões, né? Mas mais para a gente ir fomentando o debate. Obrigada e mais uma vez parabéns para todas e todos. Bom, também eu queria parabenizar o debate, também acho que super lotado aqui esse espaço, prova que há um interesse grande da gente continuar e fortalecer essa agenda nesse momento tão complicado e tão difícil da nossa conjuntura, né? E num momento também que, vamos dizer assim, prolifera, né, as situações de conflito pela posse, né, com a agenda de ocupações, né, que nós temos em todo o país, né, nas nossas cidades, né? Inclusive, até eu queria que a mesa pudesse comentar, né, que um dos objetivos da lei está, né, que um dos objetivos da lei seria inibir as ocupações, a agenda de ocupações, né? Um absurdo, né? Não é uma lei como essa e nenhuma lei que vai impedir ocupação. O que vai impedir ocupação é política de habitação, então, enfim, a gente sabe, né? Então, acho que é um absurdo que está colocado ali, queria depois vocês pudessem comentar, né? A segunda coisa eu queria falar é sobre a questão, eu não vi, porque eu tive que dar uma saída rápida aqui, né, se alguém comentou sobre a questão lá do Instituto da Arrecadação dos Imóveis Vazios, né, que a gente inclusive estava naquele quadro que a Júlia colocou, né, e depois ele não entrou ali na exposição, não sei se alguém comentou, porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa aprofundar, até porque a gente tem um monte de imóvel vazio, né, na nossa cidade, né? A gente está vendo aí, por exemplo, o conflito, foi toda essa questão da ocupação da Mauá, agora nós estamos com o conflito da reintegração de posse da São João aqui no centro, temos o caso da ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, o caso da Vila Maria, e nós temos vamos listar o caso lá da Anchieta na Zona Sul, que está aqui os companheiros, tantas ocupações que estão aí, né? E nós precisamos entender um pouco melhor essa questão do Instituto da Arrecadação de Imóveis Vazios, né? Outra questão, né, também, que é a questão do desequilíbrio, né? Quando você protocola um pedido de regularização, né, na REURB-E, né, e na REURB-S, né, vamos imaginar, aqui em São Paulo a gente tem os movimentos, tem o controle, de alguma forma tem algum controle, mas vamos pensar nos municípios que isso não tem, às vezes não tem conselho de habitação, o preço dos loteamentos fechados é muito grande em relação aos movimentos sociais. Como é que vai funcionar isso, né? Como é que a gente vai fazer para controlar esses processos de regularização e as prioridades também, né? Bom, eram esses os comentários que eu queria trazer. Sim, uma última questão, né, sobre a questão da mediação, né, que o Nelson falou, acho que a Juliana certamente falou, a Julia Fumento falou também, né? Quando a gente tem uma agenda anti-mediação dos municípios, vou dar dois casos. O município do Guarujá acabou de criar, né, uma força-tarefa anti-ocupação, né? E para criminalizar as ocupações, para prender as lideranças dos movimentos, né? E para fazer, com o uso da GCM e da Guarda Civil Municipal, desocupação imediata, né? Então não Então, quando a gente coloca na lei uma coisa, né, um instituto desse, né, quando a gente olha para a prática, a gente vê outras coisas acontecendo. Ribeirão Preto a mesma coisa, né, criou também uma lei municipal
para criminalizar os processos de ocupação, inclusive para criminalizar a liderança. Sertãozinho também, a gente pode... Oi? Campinas também tem esse tipo de força-tarefa, geralmente utilizando a GCM para criminalizar, né? Aí, claro, com o auxílio da Polícia Militar, porque aí nesse momento a GCM também pede o apoio da PM, né? Então a agenda de violência, né, contra as ocupações é muito grande, né, na contramão, claro, né, na contrapartida, vamos dizer assim, né, da proposta da lei, né? Então a gente precisava dialogar, né, o que é de fato construir uma agenda de mediação quando a política, né, é ao contrário, né? A gente está vendo, inclusive aqui, né, na ocupação Povo Sem Medo, né, o imóvel, né, não paga imposto, tem toda aquela situação. Na semana passada, na reunião, no debate que nós temos lá na UFBC, a gente perguntou para o secretário de Habitação por que ele não usa o Instituto da Arrecadação, né? Mas ele ficou bravo só lá, né? Então essas as questões que a gente queria trazer também para o debate e dizer que a gente tem que fortalecer muito, né, essa articulação e continuar fazendo os debates e evidentemente, para que a gente poder, né, fazer do limão uma limonada e começar a utilizar, né, as brechas dessa lei a nosso favor e em favor dos movimentos populares, que necessita bastante nesse momento dessa agenda de perseguição e ataque aos direitos que nós vivemos no país, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alexandre. Bom dia a todas e a todos. Parabenizo também pela atividade. Sou Alexandre, sou advogado popular na região de Campinas, Sumaré, Vila Soma e algumas outras experiências lá. Que eu ia pontuar, eu até fiquei na dúvida de fato me inscrever, porque, né, tá tarde, não quero ser repetitivo. Mas me pareceu um pouco preocupante no início, porque até foi falado assim, de algumas coisas como avanço. Posso ser cético aqui, mas acho que tem que entender a conjuntura que ela está colocada. Então não vejo como avanço, mas também na expressão do dito aqui de fazer do limão uma limonada. Então, nesse sentido, entendi melhor, na verdade, até o objetivo de falar, bom, diante da situação que está posta, o que a gente vai tentar batalhar para tentar utilizar. Mas a gente tem que entender nesse contexto que ela está colocada, né, na conjuntura que está exposta. Mas a pergunta é a gente fez uma série de debates no último período, pontuando inclusive os limites e as dificuldades que estavam com Minha Casa Minha Vida e não avançar uma política de regularização. Então, como utilizar nessa lei que foi construída sem, nos aspectos formais, sem uma participação democrática, sem ouvir os movimentos, numa conjuntura, né, de profundos ataques ao conjuntos de direitos sociais, como é que a gente vai inverter isso, né? Eu acho que é isso que é o pano de fundo da discussão que vocês, né, trouxeram. E daí nisso também parece às vezes que eu também, não sei se eu estou lá no inferno lá de Campinas e região, mas assim, tem uma indisposição enorme, né, para se fazer. Então, claro, vai ser na luta política, nos enfrentamentos, temos que usar taticamente do Poder Judiciário, mas basicamente em todos os lugares o que a gente escuta é aquela coisa do imagina se a moda pega, imagina se a gente vai legitimar isso. Então, como enfrentar, né, assim, a pergunta sempre, né, mas assim, de enfrentar, porque não está andando nada. Assim, o município não anda nada, a gente não está apanhando diretamente, mas também todo mundo senta em cima e não avança. Então, não ter ilusão, seja muitas vezes com as assessorias técnicas, né, que falam isso, quer dizer, de fazer os projetos, mas também acho que no meio jurídico a gente tem que batalhar para não reproduzir também uma série de ilusões. A gente tem que usar taticamente, mas não reproduzir isso. Aí a minha pergunta também, que se por um lado é louvável aqui essa comissão que constituiu vários setores, a gente vai fazer um debate também na quinta-feira agora lá em Sumaré, a gente está tentando, né, trazer, mas vocês sabem, no Ministério Público está discutindo isso, cartórios estão discutindo isso, que outros espaços também estão se batalhando para fazer esse uso tático dessa legislação. Por último, acho que a provocação, desde a primeira fala do Nelson, com o debate da posse, é porque a gente tem visto toda a argumentação em torno de combater, mesmo áreas que estão, e agora com um conceito mais amplo aí de consolidado e consolidável, mas um debate histórico aí em relação da posse-propriedade,
que a gente usa, porque a gente vai falar da posse mansa e pacífica, mas e a lei traz a referência para discutir nas situações de conflitos, onde tem uma área jurídica conflituosa, aí trava tudo. Então, a dificuldade que a gente está encontrando é de como pegar uma lei que foi construída contra os movimentos sociais, com o argumento de usar, para isso inviabilizar, como é que a gente vai conseguir usar taticamente numa conjuntura, um poder judiciário que está construído para bater nos movimentos. É isso. Só uma questão que eu esqueci, uma questão mesmo. É o seguinte, né, que a gente precisava talvez também aproveitar que também tem tantas lideranças, tanta gente aqui hoje, né, e subscreveu isso, a gente solicitar formalmente ao Tribunal de Justiça, né, e também, inclusive, um ofício ao Ministério, que podia talvez utilizar a própria Defensoria Pública, uma participação na regulamentação desse decreto, de entender o que está acontecendo e, evidentemente, para o Tribunal solicitar uma audiência, né, com as entidades, né, aí o Nelson, a gente, nós, enfim, para a gente poder dialogar com o Tribunal de Justiça sobre como vai ser feito e constituído esse novo provimento, né? Sim. Eu acho que já tem muitas perguntas, não sei no caso. A gente... Só tirar mais dois. Tem dois. Ele, o Nunes e... Tá, vocês três então, vamos... Porque a gente não vai poder, já são 12:30. A gente vai ter que às 13 horas no máximo concluir, tá bom? 2 minutinhos para cada um. Só queria fazer uma reflexão. Meu nome é Neirira, sou arquiteto, sou presidente da Câmara em Bertioga. Nós recepcionamos uma audiência pública com 1.000 pessoas de movimentos sociais lá com o Silvio Figueiredo, que foi um dos autores da lei. Agora, falando de direito de laje, uma preocupação que eu tenho, que ninguém soube me explicar, e vocês vão ter bastante problema pela frente, independente de uma área de núcleo informal urbano, depois que legalizado, o pessoal vai poder vender o direito de laje, e fora dele também, não sendo núcleo informal urbano, onde a pessoa vai poder vender o direito de laje, mas o núcleo informal urbano, a pessoa vendeu, está com a escriturada, vendeu, e ninguém sabe explicar isso. Como é que você vai fazer? O cara vendeu, o cara vai construir um pavimento superior, como é que fica a casa de baixo? Quem é responsável? Não tem RT, não tem responsável técnico? Não, ali não fala nisso não. Não fala. E aí você vende o direito de laje, a pessoa tem uma escritura, aquilo vai cair, vai derrubar. E não tem nenhuma legislação, acho que vai ter que ter legislações específicas, inclusive com o CREA participando, e vocês vão ter problema porque a defensoria, porque você imagina, você vende, aí você vai ter que fazer uma reforma, tem que fazer um reforço estrutural. Como é que vai fazer? Vai ter que quebrar, vai ter que fazer uma sapata, uma viga na casa de baixo. O cara fala, não, eu vendi pra você, mas não vai ter que quebrar a minha casa, fazer a reforma. Isso é um problema que com certeza vocês vão ter na defensoria, e ninguém, tanto o Silvio Figueiredo, Renato Góes, eles, nos eventos que eu fui, ninguém soube explicar, e não tem essa legislação do CREA nem nada. Eles jogam uma situação que foi feita e não tem solução que eu vejo. Conflito como arquiteto, quem que vai assinar uma RT, vai fazer? Como é que você vai assinar uma RT com coisa que você não sabe o que fez? E os núcleos informais urbanos, aquelas casinhas tá male no primeiro andar, já tá male ali em cima. Sim, padrão de pé. Você vai fazer um segundo andar, com certeza vai ter problema, vai ter trinca, vai ter rachadura, vai ter problema. E isso ninguém fala lá na área de direito de laje. Mas não tá específico. Essa é a minha contribuição que eu gostaria de fazer. Não, eu tô reforma assim, mas vai ter que passar por cadastro, uma situação de cartão reforma. Oi. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Nunes, arquiteto da Piabiru e do escritório Modelo, né? São duas questões, na verdade. Uma primeira, queria só que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, assim, esse termo de conceito de função social da posse. Queria só que vocês pudessem depois, se possível, dizer um pouquinho mais o que significa isso, assim. Não ficou claro para... Assim, né, um termo que eu nunca tinha ouvido, assim, né? Foi totalmente novo, assim, para mim, né? Aí depois, uma outra pergunta que surgiu agora também, depois que o Dito falou, o que significa arrecadação do imóvel? É expropriação ou é desapropriação? Porque é isso, né? A gente vê algumas coisas como Vitória, por exemplo, né? O caso da ocupação Mauá agora, que a prefeitura topou fazer a desapropriação, só que vai pagar 20 milhões para um prédio de 60 unidades. Né? Na prática, não vejo grandes vitórias assim, né? E por fim, mais uma reflexão que eu fiquei fazendo enquanto estava tendo as falas, tal, e principalmente
acho que quando a Júlia falou, deu o exemplo de uma comunidade lá do Escritório Modelo, né? Que está há 30 anos e as casas são de madeira, né? E aí tava um pouco nessa discussão do que é consolidado, do que é consolidável e tal, porque a gente fica sempre nessa dimensão do físico, né? Então, o que é consolidável é que tem infraestrutura, que tem equipamento público, ou tem, né? Enfim, ou as casas são de boa qualidade, são irreversíveis e tal, e a gente não fala nunca né? A lei não está falando, e a gente está discutindo um pouco a questão dos vínculos, né? Como que se tratar um conceito de consolidação a partir dos vínculos das pessoas com aquele território, né? Essa comunidade que a Júlia citou é um grupo de famílias, né? Todo o entorno é de hortas, chácaras ali, de famílias que trabalhavam ali a vida toda, né? Então tem um vínculo muito específico com aquele território, né? Cultural, econômico e social, né? E várias outras comunidades que a gente vê tem, sem contar as questões culturais, né? Vínculos religiosos, vínculos enfim, né? Que normalmente você verifica aí nesses territórios, né? Então, como construir um pouco esse conceito de consolidação num nível social, cultural e econômico. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é André, sou coordenador do Movimento de Regulação Fundiária e Urbanização. A primeira questão que eu faço para a mesa, somente para os advogados, é a seguinte questão. A lei tem um caráter geral, que deveria obedecer à competência do município. Então, no meu entender, boa parte dos artigos ele atravessa a competência do próprio município. Tá? Fora isso, a lei ela tem alguns resquícios eu vou citar o nome, tipo Eduardo Cunha aqui, algumas jabuticabas. O artigo 54, ele é um dos maiores exemplos disso. Porque diz o seguinte, as unidades desocupadas e não comercializadas, tá? Elas serão atreladas ao titular originário. No meu entender, elas deveriam ser o quê? Usar o exemplo, passar para o ente público. No claro exemplo aqui do que o Dito falou, né? Então, e o parágrafo único é pior ainda desse artigo, porque ele diz o seguinte, naquelas unidades não edificadas, o que vai permitir o quê? A especulação imobiliária, né? Outra questão aqui que eu queria que a mesa falasse, que eu vejo essa lei com um claro sentido de titulação, que vai ampliar ainda mais a gentrificação, expulsando aquele indivíduo, porque ele vai acontecer o seguinte, uma autovalorização dos assentamentos das unidades, né? E vai acabar repassando. Então, vou dar um exemplo aqui da legitimação fundiária. Não foi colocar nenhuma trava, né, para evitar essa contínua comercialização. No meu entender, eu acho que deveria ter a lei para evitar essa contínua capitalização, esse capitalismo selvagem que iria acontecer nessas unidades, né, que vai acabar expulsando aqueles que estão na ocupação, ocupando esses lucros de assentamento, né, vão ser expulsos por essa própria valorização desenfreada. Outra questão, já para encerrar, foi falado aqui do provimento do Tribunal de Justiça, e principalmente a questão dos registros. A lei prevê no artigo 73 e 74, tá, a implantação do sistema de registro eletrônico. Então, quem irá disciplinar isso é o CNJ. Então nós temos que fazer a luta, né, também na questão dessa resolução que vai vir do CNJ, né? Por quê? Porque é comum nos cartórios de imóveis, porque a lei fala no plural, no singular, a nota de devolução. Geralmente isso é feito picado, né? O cartório geralmente, ele, em vez de dar uma nota de devolução, ele geralmente faz o seguinte, para dificultar os atos, ele começa a fazer exigências picadas. Então isso aí impossibilita, né? Então, muito obrigado a oportunidade.